Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lugar do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pedirão: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória
Queridos e amados irmãos e irmãs aqui presentes, das mais variadas comunidades, pastorais e movimentos desta paróquia da Sagrada Família, é com muita alegria que, como povo de Deus, aqui reunidos, em torno da sua palavra e, sobretudo, nesse domingo em que refletimos sobre o pão da vida, nos encontramos para este momento tão sublime e especial na vida deste neo-sacerdote da Igreja, do qual saudamos agora o Padre Frei Francisco. Receba a nossa saudação, também a nossa acolhida aqui na Diocese de Paulo Afonso, o senhor que já estava servindo pastoralmente conosco, mas agora como sacerdote de Deus, como o homem a quem Deus obedece. Hoje, de forma especial, celebrando o Dia do Padre, todos nós, os padres aqui presentes, na pessoa do Padre Frei Miguel, pároco desta paróquia, grande amigo, irmão também de ministério, ao Padre Jefferson, da Paróquia do Senhor do Bonfim de Xorroxó, e também ao nosso querido e estimado diácono Jorge Mário, que em breve também, se Deus quiser, ainda este ano, com certeza já estará na festa da Sagrada Família como sacerdote de Deus, para oferecer a Deus e ao povo o culto que mais agrada a Deus, de suas próprias vidas. Por isso eu queria convidar a todos nós, de forma especial, a saudar os sacerdotes aqui presentes com a salva de palmas, com o nosso sinal de acolhida e de gratidão pela doação de suas vidas como o sacrifício. Hoje esta nossa paróquia fervorosamente se alegra por esta Eucaristia, que sempre é uma contínua ação de graças na vida de todos nós. Mas de forma mais especial ainda ela se faz pelas mãos e pela vida do nosso irmão Padre Frei Francisco. Esta hora, Padre, terá sem dúvida um reflexo sobre todas as horas que virão depois da sua vida ministerial. Esse momento será para o Senhor de grande impulso. E desde já muitas vezes o Senhor precisará voltar a recordar essa hora para tomar impulso, para continuar com renovado ardor e generosidade o serviço que hoje o Senhor é chamado a exercer. A luz que hoje te invade, Padre, te dá uma certeza sensível daquilo que é, Padre, talvez não sabendo porquê, mas escolhido por Deus. Tem certeza do que és, por isso respondeu o chamado do Senhor, mas ao mesmo tempo também desconhece a missão e os contornos que a vida e a necessidade da Igreja, o povo de Deus, vai te pedir. Por isso o Senhor precisará muitas vezes, como tantas vezes assim nós sacerdotes já fizemos e haveremos de fazer por toda a vida, oferecer a Deus o sacrifício por nós mesmos e pelo povo de Deus. Todos nós somos chamados, cada um de nós, povo de Deus batizado. E de forma especial, cada padre é chamado, é alguém escolhido pelo Senhor, que não escolhe os melhores, os mais capazes, os ricos, os poderosos. Escolhe os que eles querem. Por isso, muitas vezes, há muitas dúvidas, críticas e sugestões sobre a vida dos padres, porque para nós mesmos permanece um mistério, quanto mais para aqueles que tentam desvendá-lo. Se assim Deus quis, e que muitas vezes acontece de acordo com uma lógica que sinceramente não sabemos responder nem explicar. Esse chamado repercute no coração de quem foi escolhido e é confirmado pela Igreja, que reconhece na pessoa do escolhido, do vocacionado, alguém apto para o ministério. Assim sendo, a primeira atitude de quem foi chamado é de admiração e de gratidão pela escolha do Senhor. Por isso a nossa resposta: eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Assemelhando-se também ao chamado daquela que gerou no seu próprio ventre o Cristo, nosso Salvador. E o Padre, assim como Nossa Senhora, que de uma forma histórica e única gerou para sempre o Filho de Deus na carne, cada padre recebe essa missão de Deus, de ao impor as suas mãos,
gerar novamente Cristo para o mundo. É algo tão grande que nossa razão não é capaz de compreender. Por isso que quando nos aproximamos de um padre, a nossa primeira atitude deve ser de reverência, de reconhecimento, de gratidão. Não por ele mesmo, mas pelo que Deus confiou a cada sacerdote. Por isso dele tomamos a bênção, dele beijamos suas mãos consagradas, ungidas, para abençoar, para consolar, para confortar e, sobretudo, para gerar novamente Cristo através da Eucaristia. O escolhido recebe um selo, como escutamos no Evangelho de hoje, uma marca, um caráter dado pelo Espírito Santo do Cristo ressuscitado, que o torna para sempre ágil, apto para fazer as vezes de Cristo na terra, cabeça de sua igreja. Esse selo é indelével, é uma marca que ninguém pode tirar. Não vem da igreja, é dado pela igreja, através do bispo que ordena um novo padre. Mas não vem da igreja, vem de Deus, que é fiel e jamais retira o dom que concede. Para sempre padre, eternamente padre. Então o nosso sacerdócio deve ser fiel ao amor de Deus, ao amor de Cristo, e a sua igreja, a dispensadora desses mistérios, e nós, os seus guardiões. Por isso nos perguntamos assim: quem é o sacerdote? Quem é o padre? É um homem entre os homens, com as mesmas procuras, anseios e sede de todos os homens. Um homem feito com ânsia de amar, nascido para as alturas, nascido muitas vezes também com medo de arriscar, mas com desejo do infinito, uma inquietude no seu coração pela causa do reino. Por isso ele entrega sua vida nas mãos de Deus, por causa de muitas vidas que lhe serão confiadas. É um discípulo de Cristo, de espírito pronto, mas de limitadas realidades da vida. E os sacerdotes, como nós sabemos e acompanhamos, sobretudo também esta comunidade que já gerou tantos sacerdotes para a igreja de Paulo Afonso, e ainda tem muito a gerar também, e de forma especial hoje a vida do Padre Frei Francisco. Sabemos que não são homens caídos do céu, são filhos deste tempo, com as tentações deste tempo, as fraquezas deste tempo. E no entanto agora, neste tempo, devem ser homens do céu, testemunhas da eternidade. Por isso também que ficamos felizes quando estamos com o Padre. Sentimos que Ele é um homem da esperança, Ele é um homem do consolo, que tantas vezes para nos consolar, para nos alegrar, se sacrifica também, muitas vezes nos mesmos dilemas e problemas que o trazemos, para que Ele possa, em nome de Deus, nos garantir o consolo e novamente a certeza da vida verdadeira. O Padre é fiel ao seu ministério quando se dedica de corpo e alma às coisas de Deus. Ele serve de verdade aos homens, dando-lhe aquilo que ninguém mais, a não ser Ele mesmo, pode dar: Deus e a sua graça. Nós, padres, temos que exercer pelo ministério numerosas funções e numerosas atividades. Mas nunca esqueça, Padre Francisco, que só o Senhor pode dar ao povo a graça de Deus. Outras preocupações, outros cuidados, o Estado, a nação, poderão dar, mas só o Padre pode nos transmitir a graça de Deus. E o Senhor é portador desta graça, não seu dono, não seu Senhor, mas dispensador do mistério da graça de Deus. E essa sua missão concretiza-se em 3 tarefas bem específicas que o Padre deve exercer em nome e com a autoridade do Senhor. Primeiramente, a missão de anunciar a palavra de Deus, o Evangelho do Reino dos Céus, que Cristo veio proclamar. O Padre é um homem da palavra, deve ser também um homem de palavra, não só da palavra de Deus, mas deve ser também de palavra, uma palavra que não é sua, mas do Senhor.
Essa missão o sacerdote a realiza na homilia da missa, na catequese, no aconselhamento pastoral, na direção. Sempre nos fala como ministro de Deus, em nome de Cristo, com uma intenção: testemunhar o Senhor e orientar o seu rebanho. Por isso, não se espera do padre opiniões privadas, mas a palavra de Cristo, tal como é conservada e proclamada pela Igreja, pela assistência do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra do padre é algo muito sério, muito fino, como dizem os mais velhos, porque ele não fala por si mesmo. E às vezes nós não queremos ouvir a palavra do padre, que é a palavra de Deus, que é a palavra da Igreja, achando que o padre é qualquer um, que ele fala por ele mesmo o que ele quer, mas assim não é. E a palavra do padre, muitas vezes, por ser a palavra do Senhor, ela incomoda, ela questiona, ela põe em crise muitas vezes a nossa vida, o nosso acomodar-se. Dessa palavra santa, o padre não é dono, não é proprietário, mas é servidor. E o senhor padre, e a cada um de nós aqui também sacerdotes, seremos o primeiro a sermos julgados pela palavra que acreditamos, proclamamos e ensinamos ao povo. Nunca devemos esquecer disso, nós os sacerdotes. A segunda tarefa do padre é de pastorear, é de conduzir, de cuidar, de zelar, dirigir o rebanho de Cristo em seu nome. O padre não é dono do rebanho, é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. O sacerdote tem, pois, esta missão de dirigir, de coordenar, orientar, discernir e organizar as mais variadas atividades, os vários dons que o Espírito do Senhor suscita na comunidade. O Senhor Padre deverá recordar-se sempre que o rebanho pertence a Cristo e que sua grande honra é conduzir esse rebanho ao Senhor. O Senhor será pontífice, ponte que conduz a Cristo, ponte que nos leva ao céu. Tudo isso sem oprimir, sem estrupiar, sem usar as ovelhas para benefício próprio ou para agradar, para fazer o socialmente político correto. O Evangelho muitas vezes desagrada, mas é a palavra da verdade, é a palavra da fidelidade. Essa missão de pastor jamais pode ser compreendida funcionalmente, burocraticamente. Ser padre não é profissão, é vocação, é doar a vida por inteiro. E é com carinho de pai, porque quem não seria um bom pai de família, também nunca será um bom padre. Não é que nós, como diria na linguagem do Papa Francisco, somos solteirões, mas nós um dia, no caminhada da vida, colocamos os nossos sonhos, as nossas esperas nas mãos de Deus. Inclusive o desejo de ser pai, abrimos mão para termos uma multidão de filhos espirituais, como Deus nos concede. Por isso seja pai, padre, zeloso, que cuida, que acolhe. Um pai com afeto quase que materno. O padre deve cuidar do seu rebanho. Assim, o padre também deve ser um homem realizado, com um coração cheio de compaixão, ternura e doçura em relação ao seu rebanho. Por isso mesmo, o povo de Deus nos chama de padre, que significa pai. E tantas vezes como pai, vamos ter que estender as nossas mãos para acolher, para abraçar, também para corrigir, para chamar a atenção. Mãos que perdoam, mãos que acolhem, mãos que nos apontam e elevam a Cristo. E a terceira tarefa fundamental do padre é propriamente a função sacerdotal: santificar o rebanho em nome de Cristo. Sobretudo, não pelo excesso de atividades, como muitas vezes somos obrigados a fazer, pela missão, para levar a palavra de Deus. Nós sabemos que para um padre hoje, de nós que estamos aqui, recorremos milhares de quilômetros hoje. Poeira, calor, dificuldades, carro quebra,
bate carro, não tem carro, distâncias, incompreensões, para levar a palavra de Deus. Às vezes até pondo a nossa própria vida em risco, arriscando a nossa vida por causa de Cristo. Mas aquele que arrisca a sua vida por causa de Cristo nunca será iludido. Isso vale não só para os padres, mas vale para todos nós. Deus sempre cuida daqueles que arriscam a sua vida por causa dele. Por isso a nossa loucura de ser padre, de estarmos tão próximo de Deus, para estarmos assim perto de vocês. Queremos santificar o rebanho em nome de Cristo, mas sobretudo não por esse excesso de atividades, mas sobretudo rezando pelo rebanho que o Senhor nos confiou, celebrando os sacramentos e sobretudo celebrando para o povo de Deus e com o povo de Deus a Eucaristia. Nunca, padre, deixe de subir ao altar de Deus para oferecer o santo sacrifício, porque é o que nos santifica. E um padre não vai para o céu se não for também junto com seu povo, santificando pela palavra e pela Eucaristia. E quanto é comovente introduzir os fiéis no mistério de Deus pelo batismo, perdoar os pecados pelo sacramento da penitência, selar o amor do homem e da mulher cristãos pelo matrimônio, aliviar a dor do corpo e da alma pelo sacramento da unção dos enfermos. Tudo isso, padre, o Senhor fará. Quantas vezes eu, que sou um jovem sacerdote, como os demais aqui também, somos tão esperados para levar o alívio e o consolo, a esperança e a alegria a tantas pessoas atribuladas. E nesse momento nós nos perguntamos: meu Deus, quem eu sou? Portador de Deus. Porque sabemos que muitas vezes a alegria não é por causa minha, de Marcílio que chega, de Jefferson que chega, de Francisco, de Jorge, de Miguel, o Frei José também que aqui está nessa paróquia, mas do Padre, do homem de Deus, a potência de Deus que chega na nossa fraqueza, na nossa pobre humildade. Deus mostra a sua grandeza. Como é belo abençoar, ser canal da bênção e da graça que emanam do coração aberto de Cristo Salvador. Mas é sobretudo ao celebrar a Eucaristia que o Padre se realiza. Aí mais que em qualquer outro momento, mais que em qualquer outra atividade, o sacerdote age na pessoa de Cristo. Já não é ele quem realiza, é Cristo que realiza nele e através dele a transformação do mundo através da Eucaristia. É o Padre, a única pessoa da terra que pode trazer Deus novamente quando precisa. O Padre chama Deus e Deus o atende. Por isso ele abençoa, por isso ele consagra, por isso ele perdoa, exercendo no mundo o lugar de Cristo, sendo Cristo de verdade, personificado, no latim da nossa igreja, in persona Christi, na pessoa de Cristo, mas também em nome da eclésia, em nome da igreja, em nome da comunidade, que acredita, que crê, que confia, espera em Cristo através dos seus sacerdotes. Hoje, no evangelho que acabamos de ouvir, João fala para nós do discurso do pão da vida, o pão que vem do céu. E sem o sacerdote seria impossível haver na terra o pão do céu, que é dado a nós, não é dado aos outros, mas a nós que aqui estamos confiantes e esperantes na graça de Deus, que se derrama sobre cada um de nós, através da sua graça, chegada até nós, através dos seus ministros sagrados. O que nos reúne aqui agora, nesse momento, muito antes de ser a primeira missa do Padre Francisco, é a própria Eucaristia, do qual ele mesmo agora, como ministro de Deus, tantas vezes se alimentou dessa Eucaristia para ser padre. Agora, padre, é o contrário. É o Senhor que vai alimentar a igreja com o seu ministério, dando à igreja a Eucaristia. É coisa para se adorar,
para se contemplar no mistério da nossa vida e da nossa fé. Por isso, querido irmão padre, é com muita alegria que nesse momento creio que todos nós queremos, de forma mais especial do que já fizemos e o acompanhamos, transformar esse nosso momento, essa nossa Eucaristia, em uma oração, no qual desejo de forma especial confiar a intercessão, a poderosa intercessão de Maria Santíssima, Mãe da Igreja, Mãe dos sacerdotes, portanto, Mãe de todos nós. Sei que muitas vezes, na laboriosa espera do teu sacerdócio, muitas vezes o Senhor se colocou perto dela, diante dela, no seu colo, para ser acolhido, como os apóstolos no cenáculo, um pouco com medo, vacilante, mas estando com Maria, nada lhe faltava. A presença de uma mãe nos dá certeza de que estamos sendo cuidados. Que ela vos obtenha as graças de quem mais necessita para a sua santificação. Que ela vos obtenha, sobretudo, o amor, o seu amor, aquele que lhe deu a graça de gerar Cristo, para serem capazes também de cumprir a missão de gerar Cristo em nós, Cristo no nosso coração. Que Maria vos ensine a ser puro como ela assim foi, vos torne fiel ao seu chamado divino, vos faça compreender toda a beleza, a alegria e a força de um ministério vivido sem reservas, na dedicação e na imolação pelo serviço de Deus e do bem do próximo. E pedimos finalmente a Maria, a mãe de todos nós, a mãe da Igreja, para vós e para todos nós aqui presentes, que nos ajude a dizer a seu exemplo o grande sim da tua vocação a cada dia. Foi um grande sim no dia da tua ordenação, no último dia 28 de julho. Mas esse sim precisará ser renovado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E a morte não haverá de separar, porque somos para sempre sacerdotes. Isso seja grande para o Senhor. Sim, a vontade de Deus, mesmo quando exigente, mesmo quando incompreensível, e teremos muitas ocasiões de compreensão do nosso sim, mesmo quando dolorosa para nós, mas que seja para a glória de Deus e santificação do seu povo. Que Cristo vos abençoe, Ele, o único, o verdadeiro e eterno sacerdote. Nós somos participantes da sua graça e da sua missão. Que o Cristo sacerdote vos conceda a graça da fecundidade espiritual e vos faça cada vez mais santo e dedicado pastor do povo cristão que assim vos é confiado. Que assim, Padre, o Senhor conceda o teu ministério e a tua vida. E concluindo, quero me dirigir ao povo de Deus com poucas palavras breves. Cuidemos dos nossos sacerdotes. Desde ontem, o dia 4, nós os padres recebemos muitas mensagens de acolhida, de elogio, mensagens prontas na internet, bonitas, mensagens verdadeiras que nascem do coração de cada membro, de cada povo de nossas comunidades, do qual nós amamos. Recebemos talvez alguns presentes, algumas lembranças pelo dia do Padre, mas eu gosto de dizer ao povo de Deus assim: não sejamos, todo mundo gosta de ganhar presente, quem não gosta? Só quem tem problema no juízo, né? Mas para um padre, o melhor presente e a alegria que torna um padre feliz. Eu queria fazer o padre feliz da minha paróquia. O que é que eu faço? Seja presença na vida do padre. Seja presença, seja presente. Quantas vezes nós, padres, nos angustiamos na pastoral quando vemos essa bonita multidão, mas quando a gente precisa de alguém para nos ajudar a colaborar com o peso da cruz e do ministério, não tem ninguém. Nos encontramos igual a Nossa Senhora, sozinho no pé da cruz. Eu sei que vocês não fazem isso com os padres de vocês aqui, e nem de fazer com nenhum sacerdote, mas temos que ter esse cuidado. Amemos, zelemos, cuidemos dos padres. Eles trazem para nós o Cristo.
Nós somos seus dispensadores e queremos contar com vocês. E a alegria de um padre é ter um povo perto de si. Então seja um povo presença, um povo de Deus. Quem trabalha pela igreja não trabalha para o padre, mas trabalha para Cristo. Nós doamos tudo aquilo que ele tinha para Deus. Eu não sei porquê o padre Frei Francisco me convidou para pregar sua primeira missa, porque eu sou um pobre padre, jovem, não tenho muita experiência sacerdotal. Tenho muito amor e fidelidade ao meu ministério. Por isso transmito com muito afeto essas palavras, padre. Não foram discursos teológicos da nossa vida, que nós já sabemos e estudamos, mas quis partilhar essa experiência de vida, para que ela nos ajude na vida e na missão. Que a Sagrada Família de Nazaré, patrona, guardiã do povo desta paróquia, continue sendo um celeiro fértil de santas vocações sacerdotais para o serviço do povo de Deus. Deus abençoe a todos nós. Amém.